Fala galera, beleza? Eu sou o Kai, estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje para falar de Demolidor Renascido. Esse vídeo aqui vai ter spoilers porque a série já acabou, então se você ainda não assistiu, mano, vai lá assistir para depois você voltar aqui. E vamos falar por partes, né, dessa série, porque a princípio eu tava com muita expectativa, porque eu sou muito fã do Demolidor lá da Netflix. Fiquei muito triste quando acabou porque ela funcionava muito bem e mesmo em meio a essa histeria de universo compartilhado, fanservice, a série funcionava muito bem sozinha. O crossover que ela teve não foi tão legal assim, né, que foi com Defensores, mas eu curtia demais a série do Demolidor. Quer dizer, tem outro crossover lá que é com o Justiceiro, né, e esse aí funciona muito bem. E eu tinha uma suspeita, até pelo que a Disney entregou recentemente ali. Eu não sou muito fã da série da Miss Marvel, que é um grande potencial desperdiçado na minha opinião. Gavião Arqueiro também eu acho que falta uma coisinha. A série da Echo também poderiam ter caprichado muito mais. Então eu tava com esse pé atrás com a Disney, tá? E também com a Marvel, com essa questão de querer amarrar tudo, tal, no seu universo compartilhado. E eu me surpreendi positivamente, tá? Porque eles não fazem nenhuma grande amarra assim de universo compartilhado, tem uma menção ou outra, mas a série funciona ali dentro do seu mundinho, ela entrega ali o dia a dia do Demolidor. Um outro medo que eu tinha era em relação ao tom da série, porque a gente sabe que na Netflix ela tem um tom um pouco mais sério, tem ali alguns momentos de lutas bem legais, né? Algumas lutas corporais bem legais e até violentas em alguns casos. E por ser Disney a gente ficou com esse pé atrás pensando, pô, realmente a Disney não entrega tanto assim, né? É mais focada no público infanto-juvenil, mas funcionou muito bem e eles mantiveram isso tranquilamente. Tem sim cenas dignas de Netflix, mas tem também algumas bizarrices, tá, gente? Algumas cenas que você olhando ali se fala, pô, não tá legal, né? Como por exemplo quando ele vai pular de um prédio pro outro lá com o chicote dele, né? Ele joga assim, uma parada meio Homem-Aranha, uma parada que a gente já viu nos quadrinhos, a gente já viu até nas próprias animações ali tem um easter egg ali em X-Men 97, na última animação aí do Homem-Aranha tem essa aparição dele também usando o chicote ali pra se locomover. Mas na série ali, no live action, fica meio esquisito, você vê meio borrachudo. E a gente volta naquele velho problema ali da Disney. Mesmo sendo uma série com pouco CGI, você utiliza pouquíssimos efeitos. O efeito que tem a gente vê meio cagado ali. E como eu tinha prometido pra mim mesmo e pra vocês, eu não ia mais passar pano pra essa questão de CGI. Realmente é horroroso, tá? A gente vê ali bem borrachudo ali. Parece um manequim, o Demolidor pulando de um prédio pro outro. Mas agora vamos falar da série, do enredo da série em si, né? Uma coisa que mistura um pouco do enredo e também a questão da Disney à frente é a questão da morte do Fog, tá? Eu acho que a Disney foi muito corajosa de trazer essa morte de cara no primeiro episódio. É um personagem que pelo menos eu gostava bastante lá na Netflix, mas é um ponto de mudança muito interessante para Demolidor e para dar razão à série ser Demolidor Renascido, né? Porque a partir dali ele se entrega em um acesso de raiva e larga o Demolidor e fala, não existe mais o Demolidor. E na série, boa parte dela, a gente tem meio que uma série Law & Order, tá ligado? Que é uma série de advogado ali, da química dele com a nova parceira de escritório, com um novo interesse amoroso. Eu acho legal essa parte e eu vi que muita gente reclamou, né? Falando, cadê Demolidor na série? Vai muito de encontro com a proposta da série, porque a proposta da série é o Demolidor renascido. Então é como se ele tivesse morrido ali no momento em que o Fog morre e vendo ali o que está acontecendo na cidade, pouco a pouco, cada episódio, cada caso que ele pega é algo que vai reconstruindo ele como Demolidor, vai tirando o Matt Murdock e vai mostrando pra ele, olha, Matt Murdock, você precisa voltar a ser o Demolidor. E às vezes são casos bestas, casos simples, que ele olha uma coisa, olha outra. Tem até o caso do Tigre Branco ali, que é um arco bem bacana e eu acho que vai ter um futuro ali dentro da Marvel com a sobrinha dele, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Que a gente vê ali ele entendendo a importância dos mascarados e ele toma uma medida muito drástica no julgamento e por causa dele, infelizmente, o Hector passa dessa para uma melhor.
E quando eu falo que é todo caso que ele participa que reconstrói o Demolidor, não é zoeira. Tem inclusive um caso lá que eles davam como perdido, do cara que roubou a pipoca doce, e é uma cena muito foda. Pra mim é uma das cenas mais fortes dessa série, tá? Pelo menos dessa primeira temporada, que é o cara explicando como que é a vida dele. E ali ele tem também essa questão do Stark falando, porra, o rei do crime tá lá no comando, mandando a porra toda, um cara que só fez merda, e o cara que era viciado por causa de uma pipoca que ele roubou, ele tá fudido. Então, eu acho que mostra esse start, mostra o porquê que o Demolidor é um herói. E no episódio que parece ser meio deslocado ali dentro da série, a gente também vê isso, né? Que é o episódio que ele vai no banco e aí os caras colocam um fanservice ali, o pai da Kamala trampando no banco. É um episódio que você olha e fala, ah, pô, fizeram isso aí por puro fanservice pela Kamala, mas não. Ele tem ali a questão dos assaltantes no fim serem da polícia, é o que vai desenrolando essa trama da polícia. E isso é um ponto muito importante também dentro da série, eu gosto disso, porque não tem medo de entrar numa questão um pouco mais politizada, que é a questão do rei do crime prefeito, e não falo nem politizada só pelo fato dele ser prefeito, né, no significado mais clássico aí de politizado, de política, mas também da crítica que eles fazem à polícia, né, a gente sabe que não só lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem várias ações truculentas da polícia, e policiais que se acham acima da lei, e isso é mostrado na série. Inclusive tem uma outra crítica que a Marvel faz que eu acho interessantíssima, que é a do uso da caveira do Justiceiro, que foi uma coisa que aconteceu, o estopim foi ali na época do Black Lives Matter, quando o policial sufocou lá o George Floyd, e tinha muita gente que usava essa figura do Justiceiro, né, tipo, olha, a gente vai fazer o que for preciso para ter a lei, uma mentalidade justiceira, uma mentalidade meio pacificador, e o próprio Justiceiro fala isso, porque lá atrás os criadores já tinham dito isso, inclusive remodelaram a caveira do Justiceiro, transformando numa carranca e tudo mais nos quadrinhos, e na série o próprio Justiceiro fala isso pros caras, fala, mano, por que vocês estão com essa porra? Por que vocês estão com isso? Vocês não viveram o que eu vivi, vocês não sabem pelo que eu luto. Vocês me enxergam da maneira errada. Isso serve também para quem assiste e acha que esse é o método de justiça. Não é esse o método de justiça. O método de justiça é o do Demolidor, por exemplo. É o do Homem-Aranha, lá na série, entendeu? É isso que eles estão mostrando. Isso eu acho muito importante ressaltar. Muito importante você ter ali na tela. Inclusive em momentos que tudo é de uma violência extrema, tá ligado? No nosso dia a dia. Então acho que é importante a gente ter nessas obras mainstream essa conscientização, mano. E de entender também que o que você tá vendo ali é ficção. Separar, né, a ficção da vida real. Não é assim que funciona. Mas enfim, passado o momento aí político, que eu acho que a série explora muito bem, vamos falar do político da série, que é o Rei do Crime. E voltou com tudo, voltou aterrorizante. O cara tá brabo demais. Dá medo. Dá medo, Vicente D'Onofrio. Você é um cara que me dá medo. Eu não sei, se eu ver um dia ele na rua, assim, ele carecão, com o terno branco ainda, com a skin do terno branco, eu atravesso pro outro lado da rua, mano. Porque o cara tá foda. Ele volta aí com tudo. E é um vilão que é um pouco diferente das outras temporadas, né? Que por mais que ele atuasse ali por trás, ele ainda era o rei do crime. E agora ele não é o rei do crime, ele é o prefeito, mano. Então ele tem muito mais influência, muito mais poder e tem um povo atrás dele, que é uma coisa também que esbarra no que a gente vê no nosso dia a dia. Às vezes o pessoal idolatrando um cara que é um tremendo filho de uma puta. E isso acontece bastante, tá? Inclusive no meio da política, onde a maioria é filha da puta, tá? Então, se você idolatra político, saiba que você é como aqueles que idolatram o Fisk ali. E no fim das contas, eu acho que a Disney se deu muito bem, tá? Nessa série. Ela conseguiu entregar de uma maneira bem bacana. Não ficou atrelada ao material que ela tem lá do MCU. Inclusive, eu tenho até uma teoria que... eu não sei se eu ainda mantenho essa teoria, mas em alguns momentos eu vi essa série como uma série que não se passava no mesmo universo do MCU. Porque a gente tem aquela contradição, né? Nova York indo pro caralho e uma única menção na série ao Homem-Aranha. Mas não tem uma aparição dele. A gente sabe que isso provavelmente é por causa de direitos, mas não tem nada que referencie mais ele do que aquela única menção que eu fiz, que foi, um cara
vestido de aranha balançando nas teias, acho que alguma frase como isso. Da própria Kate Bishop, também não aparece, não dá uma flechada em ninguém. Mas aí também veio a ligação ali com a Kamala Khan, que quebra um pouco essa minha teoria. Eu não sei se é o mesmo universo, porque a Kamala Khan também existe mais de um. Mas em alguns momentos não parece que a gente está falando do mesmo MCU. Mas enfim, vamos ver o que a Marvel vai fazer. E eu tenho uma teoria sobre outros heróis estarem ali inseridos nesse universo, mas isso a gente vai falar em outro vídeo, tá? E vai ser relacionado ali ao final. E é claro, né, que essa teoria que eu tenho aqui sobre outros heróis depende muito de existir uma segunda temporada. Eu sinceramente não sei se já confirmaram, porque tem algumas séries que eles confirmam antes da série sair, já estão confirmando a nova temporada. O final pede por uma segunda temporada, grita por uma segunda temporada, mas a gente sabe como é que é Hollywood, né? Às vezes o cara, não, corta, vai, cancela. Eu espero que não. Eu curti bastante, tá? Fiquei satisfeito de assistir essa série. Me deu um gostinho ali de 2015 novamente, da época pré-pandemia. Conseguindo trazer à tona até algumas pontas de lá de trás, né? Da série da Netflix. Então acho que a Disney soube aproveitar aquele material que já estava construído ali e curti bastante. E você, já assistiu a primeira temporada de Demolidor Renascido? Você curtiu, não curtiu? Deixa aqui nos comentários o que você achou, os pontos positivos, os pontos negativos. E não esquece de, caso você tenha gostado aqui desse review, você tenha gostado do canal, gostado desse vídeo, se inscrever aqui embaixo, curtir o vídeo, mandar para os seus amigos aí que também já assistiram Demolidor Renascido, que vão assistir, né? Para eles assistirem esse review depois que eles assistirem e eles falarem também se gostaram, não gostaram. Enfim, entenderam, né? Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima!